Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. E hoje... Caramba, hoje é uma tarde, porque nós estamos gravando esse programa à tarde, numa tarde de quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Eu tenho o prazer de receber, para bater um papo maravilhoso com ele, como sempre, né? Eu posso dizer, porque eu considero ele um grande amigo, o meu amigo Vicente Paulo Bisonho. Vicente, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui para a gente bater um papo sobre esse dia que se avizinha, 18 de abril, que completará 166 anos do Livro dos Espíritos. Vicente, muito obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço mais uma vez esta oportunidade de voltar a esta casa, que eu frequentei durante muito tempo, né? E tudo na relação tempo-espaço é relativo. Como o Livro dos Espíritos antecipou e Albert Einstein depois transformou numa verdade científica, mas que o Livro dos Espíritos já havia antecipado. E que, aliás, o Livro dos Espíritos e a Gênese. Na Gênese, Kardec dá uma atenção especial exatamente para esta relação tempo-espaço. Mas tudo isso para dizer que o tempo é relativo, e quando eu entro aqui, parece que eu saí ontem daqui, né? E estou voltando hoje de novo para cumprir o meu horário aqui. Me sinto muito bem nesta casa, e cada vez que tu me convida eu me sinto muito feliz e quero te dizer, de verdade, muito agradecido e muito à vontade. Eu me sinto muito honrado com essas tuas palavras, muito obrigado mesmo. Mas eu não quero te enganar, mas a última vez que tu faz aqui deve fazer mais ou menos perto de um ano a última vez que tu estivesse aqui. Daí para mais. Né? Daí para mais. Daí para mais. Muito bem. Vicente, conforme a gente falou por telefone, eu estou te trazendo aqui para te falar um pouco a propósito do 60º, como é que chama? 166º? Sexto aniversário do Livro dos Espíritos. 166 anos, dia 18 de abril. 18 de abril. Exatamente. Mas antes, Vicente, para quem não sabe, e logicamente deve ter muitas pessoas que não sabem, que conhecem o Vicente Paulo, afinal o Vicente é uma pessoa extremamente conhecida, porque é um homem de comunicação, rádio Membuí, há quantos anos? 56. Então, ele é mais do que conhecido em Santa Maria. E eu sei, e antes de iniciar o programa, eu perguntei para o Vicente se eu podia tocar nesse assunto, e ele disse que sim, então aí, claro. Por isso que eu vou... Vicente, eu te conheci como digamos assim, um não espírita. Tu praticava uma outra religião, né? E eu vou te perguntar por que o Vicente Paulo Bisonho se tornou espírita? Pois então, eu sou muito agradecido a tudo que eu aprendi, tá, na minha religião de origem, mas muito agradecido, tanto que eu continuo
frequentando, tendo boas relações com as pessoas, né, que divulgam também, né, esta doutrina religiosa que é extremamente importante. Ela me deu a base da fé, né. Só que chegou no momento, Jader, com o desencarne da minha filha, com o falecimento da minha filha, né, que eu me senti embaixo da terra. A sensação aquela de que o mundo cai em cima de você. E eu fiquei sem enxergar nada, fazendo 1000 perguntas, não conseguindo nenhuma resposta. E comecei a buscar. E as respostas começaram também a chegar. Algumas das visitas que eu recebi, logo depois do desencarne da minha filha, foram de amigos da doutrina espírita, que me levaram em casa o Livro dos Espíritos, que me levaram outras obras da literatura espírita. E eu tinha 2 alternativas na época, né? Como eu tantas vezes já tenho dito. Ou eu ia morar no cemitério ao lado da minha filha, como eu cheguei a pensar, como eu cheguei a imaginar. Que ela estava lá? Ela estava lá. Eu quero continuar perto dela, então eu vou para lá. É para lá que eu tenho que ir. E abrir mão de tudo, o que aliás eu fiz durante algum tempo. Suspendi tudo, parei com tudo, com trabalho, com qualquer outro tipo de atividade. Mas a gente não é só a nossa vontade. Nós temos o livre arbítrio, mas também nós recebemos uma contribuição, sugestões de quem quer nos levantar. E assim como do ponto de vista físico, material, amigos iam lá para me confortar e levavam obras, e eu comecei a ler, e comecei a ter estas obras como companhias das madrugadas onde o sono não vinha, e comecei a encontrar por ali algumas respostas dentro daquilo que eu estava... O que eu estava precisando? Enxergar além da linha do horizonte. A minha fé me dava consistência, força, firmeza para enxergar até a linha do horizonte. Quando a minha filha cruzou a linha do horizonte, eu não me contive, não me satisfiz com aquela, com esse episódio, com esse fato. Não pode ser assim. A vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só do berço ao túmulo. E partiu, e aí? E depois? Claro que tinha informações, e a gente tem informação, e as religiões têm também, claro. Um dos princípios é exatamente a imortalidade. E existem muitos princípios que são comuns entre praticamente todas as religiões, pelo menos as religiões cristãs. Mas a diferença está na vida que existe naquilo que a doutrina espírita nos oportuniza saber, não como imposição, não como dogma, mas fruto da razão, fruto da racionalidade. E essa explicação, esse convencimento é que me devolveu, digamos assim, a vontade de continuar vivendo e vivendo de uma forma diferente. Sabendo que nós estamos aqui para cumprir, neste tempo, a nossa missão, que há pouco a gente falava antes da entrevista, né? Mas aproveitar esta grande oportunidade de saber, enfim, o que é que nós estamos fazendo aqui. Existem algumas perguntas básicas, né? O que é que eu sou? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? E a doutrina espírita tem respostas que são muito claras. E aí a gente iria horas falando sobre isso. Mas eu quero te dizer, e por isso quando tu me perguntasse, eu disse, não tem nenhum problema, eu falo. Em vários momentos também de exposições eu tenho falado sobre esse episódio que acabou me trazendo para o estudo da doutrina espírita, que é o desencarne da minha filha. E como eu sei que ela está tão viva quanto eu, cada vez que eu falo nela, eu sei que eu tenho o consentimento dela
isso serve para também justificar o que aconteceu. Porque um fenômeno como esse, uma ruptura tão forte como esta, se tu não tiver conhecimento, compreensão, que foi o que eu te disse uma vez, né? Que eu não vim para a doutrina espírita, eu vim pela dor, mas não vim para curar a minha dor, eu vim para compreender a minha dor, né? Então, um fenômeno tão intenso, tão forte como a morte, entre aspas, né? Que nós sabemos que é apenas uma mudança de estado. Se a gente não tiver uma compreensão disso, a vida não se justifica. Nem Deus. Exatamente. Qual é o sentido da vida? Né? O sentido da vida se explica por aquilo que cada um veio cumprir nesse período e nesse plano da existência. Então, e aí eu comecei a estudar a reencarnação, que é uma das diferenças que existe hoje, né, entre, por exemplo, a doutrina espírita e outras religiões. Embora que até o ano de 535 as religiões cristãs, de uma forma geral, admitiam reencarnação. Exatamente. E houve um concílio em Constantinopla em que isto foi alterado por algumas religiões, mas que até ali admitiam a reencarnação. Então esse é um dos pontos. Então nós estamos aqui hoje com esta roupa carnal, né, que nos serve de invólucro, mas nós somos, e aí respondo aquela pergunta, o que é que nós somos? Somos espíritos. Nós somos cidadãos do mundo, desse mundo, nós somos humanos num determinado período, mas nós somos para sempre espíritos a partir do primeiro momento da nossa criação. Então, quando alguém, como a minha filha, né, desencarna, né, sai desse mundo e volta para o mundo espiritual, tendo aqui passado 35 anos, se eu não tivesse esta compreensão que depois adquiri, eu não teria tido forças para retomar a minha vida. Poderia estar até hoje lá Poderia estar até hoje no cemitério, ou já ter passado para o outro lado, numa outra situação. Exatamente. Uma outra situação, porque a vida do lado de lá, em qualquer circunstância, vai continuar. Qual é o bem que a minha filha fez para mim? Me chamar para esse estudo e me dar oportunidade de me preparar para voltar. Porque uma coisa é tu voltar com o mínimo de informação, e não apenas com a informação do que existe do lado de lá, mas com a informação que permite, que te leva e te impõe uma transformação do lado de cá. Então talvez eu chegasse lá muito perdido e tivesse que ter um resgate muito maior do que aquele que eu sei que eu ainda vou ter pelas minhas imperfeições, pelas minhas limitações, mas ela me fez um bem enorme e teve muita coragem e principalmente muito amor para assumir esta missão, de vir aqui, de deixar filhos aqui, de deixar raízes aqui e de voltar. Aquilo que a gente considera antes do tempo. Não, ela voltou no seu tempo e continua cumprindo o seu tempo do lado de lá. E nós estamos vivendo em plena harmonia. A produção está me dizendo que faltam 2 minutos, Vicente, mas eu, de propósito, digamos assim, na ausência de um melhor termo, eu me contive de fazer alguma pergunta para o Vicente para que ele não perdesse a sua linha de raciocínio, explicando essas palavras maravilhosas que tu disse, as razões pelas quais hoje tu é convidado de um programa espírita. Isso aí. Coisa que há 10 anos atrás tu jamais imaginaria uma coisa dessa, não é, Vicente? Vicente, eu tenho certeza que as pessoas que estão lá do outro lado da telinha também agradecerão por essas tuas palavras. Mas no segundo bloco, aí nós vamos entrar naquilo que eu programei para te perguntar hoje. Não sei se tu vai responder tudo, porque são
Eu fiz aqui um arrazoado de umas 5 ou 6 questões. E para quem fala demais, que nem eu, o tempo acaba ficando menor ainda. Não, o grande problema, né, Vicente, é quando a pessoa fala demais, mas só fala, que não sai nada que as outras pessoas consigam aproveitar. Ao contrário disso aí que tu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão, até sob o título de apenas curiosidade, investigar alguma coisa sobre a doutrina espírita, essa que tu falaste bem, essa doutrina que te abre a mente pela lógica e pela racionalidade. É verdade, né? É verdade. E nos garante, e para quem teve perdas tão significativas como eu tive, porque todos nós, eu sei que o tempo já está, né? Todos nós temos perdas, de uma ou de outra forma. Com certeza. Perdas materiais, perdas físicas, perdas profissionais, pessoais e espirituais, e em vários níveis. Mas pela nossa cronologia, a perda de um filho causa uma dificuldade muito maior de compreensão, de aceitação, de absorção. O que eu quero dizer para esse universo de pessoas que, como eu, tiveram perda dos seus filhos? Ninguém perdeu. Seus filhos continuam vivos, como a minha filha continua. Vicente, agora sim, né? O primeiro bloco, já foi. O pessoal lá já tá apavorado lá. Gente, a gente está encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos amigos que apoiam esse programa, Sociedade Espírita Luz e Caridade, outra Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods Cook. O nosso intervalo é bem rapidinho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Odontologia Lauda, Goods e Cook Casa Criativa, Lar de Joaquina e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E eu estou batendo um papo para quem está chegando agora, ligando a TV agora, ou enfim, com o meu amigo Vicente Paulo Bisonho, uma figura assim muito conhecida na nossa cidade em Santa Maria. Vicente, logicamente que tu leste o Livro dos Espíritos, não sei se uma vez ou duas, enfim, mas leu. O que o Livro dos Espíritos, além de
te trazer respostas dos porquês que a tua filha, como tu acabaste de dizer, desencarnou, faleceu aos 35 anos. Além dessas respostas, de te dizer os porquês disso, te trouxe além disso? Bem, no primeiro momento, como tu disseste, né, Jade, respostas para as grandes dúvidas, porque afinal de contas são 1019 questões, 1019 perguntas feitas por Allan Kardec e respondidas pela espiritualidade em diferentes pontos do universo. Ele não fez uma pergunta, recebeu uma resposta, anotou e colocou no livro. Não, ele recebeu dezenas, centenas de respostas para a mesma pergunta. E aí, a grande importância de Kardec foi o processo da codificação. Então, nesse livro, com estas perguntas, nós temos respostas, olha, eu me arriscaria a dizer, para tudo. Para tudo. Quem tiver qualquer tipo de angústia, de dúvida a respeito daquelas perguntas que eu formulei no início, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui, tudo isso tem resposta muito clara, lógica, racional, nestas 1019 questões. Então, no primeiro momento, isto. E depois, toda a ampliação no estudo que também o Livro dos Espíritos nos oportuniza. Porque eu queria, num primeiro momento, respostas para as minhas dúvidas. Eu queria resolver o meu problema, eu queria resolver as minhas dores. E o Livro dos Espíritos foi fundamental. Então, eu poderia depois desse momento, bom, eu já tenho as respostas que eu estava buscando. Fechar o livro e retomar a minha vida como era antes. Mas tu não faz mais isso. Tu não faz mais isso. Porque aí tu sente que a tua dúvida é a dúvida de outras pessoas. A tua dor é a dor de outras pessoas. E uma forma de tu compreender a missão é te dedicar à prática daquilo que Kardec ensinou. Que em tudo e para tudo, o mais importante é a caridade. Vicente, tu acha possível, digamos assim, que a filosofia espírita, ela seja, como é que eu vou te perguntar, seja capaz de mudar vidas? Eu penso que esse é o grande sentido. Esse é o grande sentido. Tanto que Kardec, quando foi convocado. Certo. Convocado. Não foi convidado. Não foi convidado, ele foi convocado para o desempenho desta missão. A espiritualidade lhe disse: a grande missão é mudar e transformar o mundo. Abalar e transformar o mundo. Abalar e transformar o mundo pelo choque que as suas revelações trariam, que não são revelações dele. Ele foi utilizado, porque usado pode ser uma palavra mal entendida, ele foi utilizado como instrumento da manifestação do mundo espiritual, das grandes inteligências, tanto que tem no livro do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, uma narrativa muito adequada de Humberto de Campos sobre esse momento em que Allan Kardec foi convocado. E ele diz de uma forma muito própria que as grandes inteligências de todas as partes do orbe se reuniram em assembleia nas luzes do infinito, sob a presidência do coração augusto e misericordioso do Cordeiro, para convocar alguém muito especial para servir aos desígnios do Senhor. E esse alguém era Allan Kardec. Então, a escolha de Kardec aconteceu numa dessas assembleias das grandes inteligências da espiritualidade. Então, o que aconteceu em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, na verdade já tinha sido planejado há muito tempo atrás.
há muito tempo atrás. Kardec foi instrumento desta revelação que a espiritualidade fez. Por isso o caráter transformador, porque o Livro dos Espíritos e a doutrina não apenas responde às nossas angústias, mas também passa a nos convocar para a nossa própria reforma íntima, para o nosso melhoramento, porque na medida em que a gente vai estudando, e eu sei ainda muito pouco, eu repito todas as vezes, eu estou nas séries iniciais desse estudo. Estamos todos, né? Estamos todos, alguns em níveis mais elevados, mas nós todos somos convocados a quê? A primeiro é compreender, a nos transformar, para depois levar esta boa nova para quem precisa. Então, esse é o grande processo, ou é uma das formas de transformação que a doutrina espírita oportuniza. Agora, Vicente, espiritismo, religião, concorda? Ok. Mas espiritismo, religião, ciência e filosofia. Ciência e filosofia? Exatamente. Como é que se explica isso? Porque tudo tem explicação à luz do processo de criação. Deus criou um a um e continua criando espíritos. E uma vez criados, o espírito não tem mais tempo de interrupção. Nós somos criados para a imortalidade, para cumprir uma grande jornada. E aí o que faz o Espiritismo? O Espiritismo, ele dá sentimento à ciência. A proto-ciência, a proto-inteligência da física quântica, da ciência quântica, foi antecipada através das informações trazidas pelo Espiritismo. A filosofia, aquela filosofia dos gregos que antecederam Jesus, Sócrates, Platão, Aristóteles, do autoconhecimento, quem explicou, quem deu forma, quem deu justificativa, quem fez a conexão, porque esta é a grande questão que o Espiritismo faz. Porque alguém pode pensar, bom, entrou para a doutrina espírita, agora tá só vivendo no mundo. É uma pessoa espiritualizada. Está vivendo só no mundo espiritual. Não, há uma projeção, há uma informação, mas há uma conexão com o mundo material. O Espiritismo, ele valoriza muito o mundo material, inclusive as nossas conquistas pessoais. Deus, Jesus, Kardec, nunca ninguém censurou, por exemplo, o sucesso dentro dos limites e dentro daquilo que seja adequado para o nosso progresso. Nós somos seres evolutivos. Nós fomos criados para a perfeição. O Espiritismo controla todo esse processo de conhecimento e dá ao conhecimento esse caráter do que a cada um está reservado naquilo, na relação tempo e espaço, que há pouco eu falei. A teoria da relatividade, em tese criada por Albert Einstein, na verdade, já havia sido antecipada também através dos conhecimentos da doutrina espírita. Vicente, rapidamente, porque a produção lá já me fez sinal, rapidamente, quem é Jesus, já que tu falaste em Jesus aí há pouco, quem é Jesus para o Espiritismo? Jesus é Deus que, como é que eu vou dizer, que se personificou num homem? Eu recorro a 3 questões do Livro dos Espíritos, tentar ser bem breve. Certo. A primeira delas, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quem for abrir o Livro dos Espíritos, vai ter ali os prolegômeros, certo, que é
né? Uma explicação. É o prefácio. É o prefácio, né? Através de Allan Kardec, várias explicações que Kardec dá, inclusive a convocação que ele recebeu, que está aqui também, eu até trouxe, mas não vai ter tempo de ler, em que os espíritos dão esse depoimento aqui, Kardec dá esse depoimento, quando recebeu dos espíritos esta informação, que ele era instrumento para uma obra que era deles. Tanto que eu sempre disse por intuição, e agora por conhecimento, através da literatura, e eu sempre, várias vezes eu disse, o Livro dos Espíritos não é de Kardec. Até porque Kardec não criou os espíritos. Sim, claro. O que ele criou foi o termo espiritismo, que é o estudo do mundo espiritual. Mas o Livro dos Espíritos é dos espíritos. É dos espíritos. Mas então, questão número 1, Kardec pergunta: o que é Deus? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É Deus. Tem a questão 625, e aí a grande revolução religiosa promovida pela doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para a espiritualidade onde é, afinal de contas, que a lei de Deus está escrita. E os espíritos respondem: na consciência. Na consciência. Não é nem no livro. Porque aí está escrito na consciência de quem não sabe ler também. Exatamente, na consciência também de quem não sabe ler. Não está nos livros, não está nos templos, está na consciência, porque é aqui que Deus se faz presente. E aí, a terceira questão, o terceiro ponto que tu propões, está na questão 621, essa que eu referi agora. A 625, que é esta pergunta, que a espiritualidade pergunta então a Kardec, mas enfim, o que Deus ofereceu como modelo e guia que nos induza à perfeição, que nos dê a ideia da perfeição. E é a mais curta resposta da espiritualidade, em 1019 questões: Jesus. Jesus. Jesus é tudo para a doutrina espírita. É o nosso guia, é o nosso modelo. Pronto, sigamos a Jesus. Seguir a Jesus significa tentar entender Jesus e viver Jesus, os seus ensinamentos, 24 horas por dia, ou seja, em tempo integral. Esse é o processo de transformação, porque quem se dispõe a abraçar Jesus, a compreender Jesus, passa por um grande processo de transformação. Ninguém vira santo. Ninguém vira santo. Exatamente. Mas todos nós somos convidados e convocados a esse processo evolutivo, ou seja, a ter uma visão diferenciada do mundo. Não perdemos os valores, as nossas preferências, tudo aquilo que a gente acreditava, mas começamos a valorizar aspectos que são importantes na nossa vida. O que é mais importante? Aquilo que a visão, aquilo que a doutrina espírita induz a que tenhamos uma visão de acordo com a consciência de que somos seres imortais. Não estamos aqui apenas nesse lapso de tempo entre o berço e o túmulo. E que tem uma das palestras do Haroldo Dutra Dias, que é um grande palestrante, grande estudioso da doutrina espírita, em que ele propõe isso. Afinal de contas, como é que você se posiciona no contexto da sua trajetória? Você se enxerga no espelho como alguém que veio para nascer e morrer num curto espaço de tempo? Ou você se enxerga como alguém que sabe que vai ter uma vida imortal pela frente? E aí a consideração passa a ser outra. É o ponto de vista de quem acredita realmente de que nós somos imortais. E por isso trazemos uma bagagem. Nós somos hoje fruto do que nós fomos, e seremos amanhã produto do que nós somos hoje, resultado do que nós somos hoje.
no nosso processo de aprendizagem. Por isso, quando a minha filha desencarnou, ela, né, deixou como sequência, né, daquilo que nos foi dado como missão, continuar, né, buscando informações, e nessa informação a transformação, para melhorarmos para agora e para nos prepararmos melhor para o momento em que voltarmos ao mundo espiritual. A propósito de Jesus, Vicente, dizem algumas pessoas, para não dizer muitas, que Jesus veio para nos salvar. Eu, muito respeitosamente, sempre que surge uma oportunidade, eu faço uma ressalva. Eu acho que Jesus não veio nos salvar, não sei se tu vai concordar ou não comigo. Jesus veio nos ensinar a nos salvar. Tu não concorda? Tem alguma coisa? Não, é bem isso. Eu concordo plenamente, né? A passagem de Jesus nesse plano foi para nos modelar, foi para nos orientar, exato, para nos mostrar, tanto que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem várias pessoas que eu já ouvi e tenho repetido: eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Concordo plenamente. O caminho para a verdade e para a vida. Então Jesus veio nos dar oportunidade a partir das nossas escolhas, a partir do nosso livre-arbítrio. Vicente, terminou? Terminou. Antes de te agradecer, se tu quiseres usar 30 segundos para deixar uma mensagem para o nosso público, por favor, fique à vontade. Bom, a minha mensagem é que todos nós possamos nos conscientizar do que é que estamos fazendo aqui. Muitas vezes a vida nos dá um choque para nos despertar. Deus não é aquele ser vingativo, aquele ser que está esperando a nossa falha para nos punir, para nos castigar. Não. Tudo o que acontece tem uma finalidade. Às vezes é uma lição dura, mas é o que nós precisamos em cada momento do nosso processo evolutivo. Se a gente tiver essa consciência, como eu tenho, de que nós não nascemos quando chegamos aqui, não é? Eu tenho hoje o meu registro de nascimento nesse plano, mas eu tenho meu registro no cartório espiritual do momento em que Deus me criou. Isso vai muito lá para trás. E eu vou continuar muito para frente, até que vença as minhas imperfeições. Esta é a grande graça que Deus confere a cada um de nós. A possibilidade de que nós sejamos os senhores do nosso destino, porque Deus nos criou. Está ali na questão 132 do Livro dos Espíritos, para a perfeição, com outros desdobramentos nesse grande processo de aprendizagem. Façamos isso, reflitamos sempre sobre o que é que estamos fazendo, de onde nós viemos, qual é a nossa finalidade aqui, para onde voltaremos e como voltaremos. As respostas são fáceis. O aprendizado exige a escolha e a decisão de cada um. Vicente, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Pela tua o atendimento do meu convite para a gente bater esse papo maravilhoso e mais que maravilhoso, ou seja, esclarecedor. Tenho certeza que muitos Vicentes, eu acho que eu já disse isso no final do primeiro bloco, muitos Vicentes do outro lado da telinha poderão, através do Espiritismo, se tiverem curiosidade para pelo menos conhecer, aproveitarão muito para as suas vidas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Dá assim um abraço fraterno à tua esposa, no teu filho Marcelo. E com essas palavras,
Perdão, não sem antes de agradecer, já ia encerrar sem agradecer os nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, do meu amigo Moacir Germani. Gente, muito obrigado, um abraço. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.